Já temos o início. E aí pessoal, chegando com mais um Formiga na Tela, videocast semanal do formiguaelétrica.com.br. Hoje a pauta é TV e nós vamos falar do classicaço Além da Imaginação original. Esta porta se abre com a chave da imaginação. Atrás dela existe outra dimensão, uma dimensão de sons, uma dimensão de imagens, uma dimensão mental. Vocês estão entrando num mundo cheio de sombras e substância, de coisas e ideias, pois vocês passaram para além da imaginação. Criada em 1959, com 5 temporadas pelo lendário Rod Serling, que também foi roteirista do Planeta dos Macacos, né? Como a gente faz justiça para uma série que, sabe, foi tão inovadora, tão desbravadora e continua sendo uma referência para vários escritores, para vários roteiristas, né? Cujos temas trabalhados no decorrer das suas temporadas permanecem brutalmente atuais, muitos deles, né? Fora que, por mais que os recursos técnicos, a gente está falando de uma série de 1959, por mais que os recursos técnicos não fossem tão desenvolvidos, ela ainda parece impressionante em muitos sentidos, né, cara? O impressionante, sim, dessa série, que a gente está falando, uma série episódica, né, onde você não tem a continuidade, são atores diferentes, diretores diferentes, enfim, equipes diferentes. E é incrível como, mesmo assim, ela consegue se manter tão forte em vários episódios. Assim, de novo, você não tem a unidade, você tem a unidade na estrutura do roteiro, que você pega, no começo você tinha uns episódios lá de 20 minutos. E os roteiros, assim, 20 minutos, bem fechadinho, em tal minuto tem que ter a reviravolta e tudo mais, aí você pensa, pô, tá limando a criatividade. Pelo contrário, ela conseguia sobressair muito mais do que filmes, tudo mais, originais, que teriam, entre aspas, mais liberdade, né? E é justamente esse lance de você ter uma estrutura de roteiro fechada, só que do resto livre, que torna essa série tão especial, porque a própria direção, você tem episódios com conceitos de direção diferentes, belos, com uma fotografia belíssima, bem pensada para dar continuidade na história. Isso é sensacional. A própria questão da limitação técnica, que faz com que as pessoas tenham que se destacar nos roteiros, né? Junto com o fato de que era um momento em que a ficção científica era relegada a tipo, sei lá, os executivos viam isso como nada, né? O próprio público... Entretenimento, né? Do mais rasteiro. O próprio público sério achava que isso era uma coisa para criança. E aí o que acontece? Dentro disso é aí que você tem a liberdade principal, né? Vamos falar dos problemas reais, né? Utilizando a ficção científica, a ficção e a fantasia como pano de fundo. E é exatamente isso que essa série fez, cara. Inclusive, a gente fala assim do tanto que Além da Imaginação foi inovadora, mas assim, ela não foi a primeira grande série de ficção científica daquela década, né? Ela foi precedida por, para quem conhece ficção científica, para quem gosta, outras como Tales of Tomorrow e o Science Fiction Theater, que são séries até conhecidas, mas mesmo essas, assim como a ficção científica no cinema, ela trabalhava alguns temas mais sérios, como por exemplo a ameaça nuclear, a exploração espacial e por aí vai, mas de um ponto de vista mais superficial, caricato, por assim dizer. E aí a gente tem Além da Imaginação, que também por conta das limitações técnicas, que inclusive aumentaram, né, no decorrer da temporada, porque apesar do sucesso da série, o orçamento diminuiu, que foi um crime, né, contra a série, contra a televisão. Mas assim, a maneira como eles trabalham aquele contexto sociopolítico do período e também científico, né, porque apesar das muitas críticas sociais e políticas que a série oferece, você também tem muitas críticas à maneira como se praticava ciência naquele período. Tudo é muito pontual, esse caráter episódico que você mencionou, mas essa pontualidade servia para que as críticas fossem mais contundentes e não diluídas. Não, e não só isso. Por exemplo, quando você fala dessas séries anteriores, Tales of Tomorrow, que aliás é muito bacana. É bem legal. No YouTube tem vários episódios inteiros, dá pra ver, é bem bacana.
só que ela era muito pro nicho da galera do sci-fi. Assim como Quinta Dimensão, né? Assim como Quinta Dimensão, também. exato. Era mais nicho, assim, por mais que muitos temas tratados ali não só poderiam, como deveriam ser absorvidos pela maior parte do público, pois tem importância, tem contundência, o Além da Imaginação falava mais, assim, ele abraçava um pouco mais o grande público, porque os temas iam desde política, desde ficção científica, até conceitos livres, por exemplo, e mexiam muito com o psicológico, tinha drama. Por exemplo, só para ilustrar isso daí que eu falei, tem um episódio que eu não vou lembrar o nome agora, mas é de uma mulher que ela está numa casa e a cada dia faz mais calor porque a Terra está se aproximando do Sol. Sem explicação, é só isso, a Terra está se aproximando do Sol e ela, com calor, ela e os vizinhos estão meio que enlouquecendo, não estão mais aguentando aquilo, ela está esquecendo as coisas. Enfim, ela em si, como pessoa, está se degenerando, típico como alguém em depressão, por exemplo. E o interessante é que, assim, normalmente nas séries, isso não só dessa época, mas hoje em dia, você tem pouco simbolismo na direção, você tem pouco simbolismo na fotografia, pouco simbolismo na direção de arte e tal, justamente pelo caráter de ser série. Então é muito mais roteiro e atuação, assim. Só que, olha só a genialidade, nesse episódio, como tá ficando mais quente, essa mulher, ela pinta quadros, refletindo aquilo que ela tá sentindo, e os quadros começam a derreter. Olha que simbolismo genial. E no final, que tem o twist, o que acontece? Ela acorda e fala para os vizinhos: nossa, eu tive um sonho que a gente estava cada dia passando mais calor porque a Terra estava se aproximando do Sol. Daí eles, puxa vida, que mundo diferente. E nesse mundo que ela acordou, a Terra está se afastando do Sol e os dias estão ficando mais gelados. Ou seja, se antes ela estava derretendo, agora nesse caráter real dela, ela vai se tornar mais rígida. E daí acaba o episódio. Essa sutileza também é resultado do que acontecia no contexto sociopolítico que a gente estava comentando agora há pouco. Afinal de contas, a gente está falando de 1959. Talvez o período onde a militância ideológica nos Estados Unidos tenha atingido o seu pico e a paranoia anticomunista provocada pelo macartismo tenha tornado os Estados Unidos aquilo que eles mais temiam, que era uma ditadura que censurava a livre expressão e o livre pensamento das pessoas. Tanto que, você colocou muito bem, a ficção científica era vista na época como uma coisa inócua para crianças. Então, ninguém ligava se um doido fosse lá e criticasse a doutrina macartista assim, na cara da sociedade americana, mas é uma ficção científica para crianças, ninguém liga para isso. E só assim isso pôde acontecer. Então, Além da Imaginação, ela é uma série incrível e inovadora, não apenas por si só, apenas pela sua qualidade inerente, mas também por ter entendido, por ter capturado o zeitgeist daquele período e transformado em ficção científica da melhor qualidade. Eu acho que até esse raciocínio vai até um pouco além, porque eu não acho que um censor olharia aquilo e falaria: ah, tudo bem que o cara está criticando, é para criança mesmo. Não, eu acho que o cara nem percebia. Não se percebia. O negócio era tão jogado que talvez nem sofresse censura, né? Não passasse pelo crivo de alguém antes de ir ao ar, né? Por causa do caráter do programa. Eu gosto muito, cara, de perceber duas coisas, cara. Já dentro da primeira temporada, a gente tem 2 episódios que são maravilhosos. Um é o terceiro episódio, né, que é o Mr. Denton on Doomsday, que é o do Faroeste, que eu até acho que esse título On Doomsday não precisava para nossa metáfora, mas enfim, ele acaba ganhando até um certo caráter dúbio, porque era a história de um pistoleiro, de um ex-pistoleiro bêbado, que encontrava um mascate que vendia uma fórmula que deixava a mira do cara infalível. Então aí ele toma a fórmula, ele para de beber, ele vira novamente o pistoleiro fodão. Só que aí ele marca um duelo e ele percebe que o seu oponente, desculpa o spoiler, tá? Percebe que o seu oponente também era cliente do mesmo mascate. Então, Mr. Denton on Doomsday. Doomsday, a gente está falando da Guerra Fria, né? Os dois têm o mesmo poderio. Quem ganha nessa parada, né? Os dois perdem, né? Não tem jeito. E aí, não, esse é o terceiro episódio, tá? No 8º, a gente vai ter aquele famoso, que talvez seja o que as pessoas mais lembram, né? Que é do Burgess Meredith, na biblioteca, ou melhor, na biblioteca não, funcionário do banco, entra no cofre
acontece o Holocausto Nuclear. Quando ele sai, ele tem todo o tempo do mundo para ler, que até a esposa dele negava, né? E aí o óculos dele quebra, né? O que eu vejo nisso, cara? Aí você pensa, pô, é uma ironia, tal, coitado do cara, tal. Não, cara, você tá falando de uma pessoa que o alienado, o cara que não está nem aí para nada, ele também sofre numa situação dessas, né? Porque para aquele cara só interessavam os romances dele, né? Sim. Só que no final, a guerra ferra todo mundo, né? That's not fair. That's not fair at all. There was time now. There was all the time I needed. That's not fair. That's not fair. Sim, a série também ela tem episódios que são muito pautados no drama mesmo, né? Então, às vezes, você passa o episódio inteiro sem nenhuma ponta assim, de fantasia, ficção científica, sem nada que fuja da realidade, e você acha estranho, parece que não é um episódio além da imaginação. Aí o plot final, o twist final, ele mostra uma fantasia para ressignificar aquele drama. Por exemplo, um dos meus episódios favoritos assim, de Além da Imaginação é The Beauty is in the Eyes of the Beholder, né? Então, a beleza está nos olhos de quem vê. É um clássico. E o que eu falei no início, que assim, não é aquela direção quadradona de série que normalmente tem, não necessariamente por uma falta de qualidade do diretor, mas pelo próprio caráter episódico, de cenários tal, que a câmera é muito mais estática tal. Nesse episódio em particular, a câmera tem uma posição que é muito aliada com a própria iluminação, para quê? Para esconder o rosto das enfermeiras, do pessoal do hospital, e ficar só a paciente que está com o rosto enfaixado. E o episódio inteiro fica o drama dela, meu Deus, deu certo, estou bonita, meu Deus, deu certo. E quando chega a revelação que finalmente ela tira a venda, a gente vê que é uma atriz muito bela. E daí todo mundo, as informações estão falando, nossa, como ela é feia. E daí só no final eles revelam o rosto do pessoal do hospital, é um rosto deformado. E daí chega um outro cara, um homem com porte belíssimo, tal, um rosto angelical, e fala, eu vou te levar para um lugar onde nós somos aceitos. Tipo, duas pessoas maravilhosas, assim. E os outros com o rosto deformado, só que naquele mundo o rosto deformado era a beleza. Era o normal, né? Era o normal. Então, olha que coisa dramática que você consegue te pegar esse conceito e aplicar a várias coisas da vida, né? A crítica a imposições de padrões estéticos, né? Totalmente. E vamos falar de algumas coisas tão subversivas quanto para a TV naquele momento, que a gente tinha... A série não começou com o Rod Serling em pessoa apresentando, né? Depois isso foi incorporado e tal, ele aparecia lá no cenário e tal, aí ele sai e começa a história, né? E aquele episódio em que o personagem apaga ele da história, em que ele tá parado, tá apresentando e tal, e o cara tá parado assim, aí ele olha, aí ele vai lá, pega o envelope, tá escrito Rod Serling e tal, é uma fita, ele joga na lareira, o Rod Serling some. Cara... É a metalinguística da metalinguística. Nossa, isso é demais, cara. E não por acaso, né? É uma série que influenciou tanta gente, assim, o Spielberg, quem mais? Shyamalan, cara. Quem fez cinema de realismo fantástico, ficção científica, depois de Além da Imaginação, você pode contar como inspiração direta. O curta inicial do Nolan, o primeiro curta dele, o Doodlebug, que a gente até comentou no nosso primeiro Formiga na Tela, que foi sobre a obra do Christopher Nolan, é total Além da Imaginação. Total, assim. Que é um curta, tem 3 minutos, mas se você estender para 20 minutos e colocar lá no box do Além da Imaginação sem ninguém ver, botar escondido, a pessoa, eita, não lembrava desse episódio. Porque é muito Além da Imaginação. Uma pena que não se fale da obra do Rod Serling, embora o Além da Imaginação seja ainda assim, uma epítome da ficção científica, eu sinto, é uma opinião minha, mas assim, eu sinto da maior parte das pessoas que ela aos poucos está sendo deixada para trás, mesmo entre os fãs de ficção científica. Se fazem poucas menções ao Além da Imaginação, e não deveria, principalmente porque, fazendo uma crítica análoga, muitas pessoas assistem Black Mirror hoje, que é Além da Imaginação com outro nome, né? Ou deveria ser, porque é de uma qualidade muito inferior ao que é Além da Imaginação, principalmente a sua primeira temporada. Então o que eu sinto assim, por que as pessoas não assistem mais Além da Imaginação? Porque se Black Mirror demonstra algum interesse das pessoas por esse tipo de crítica feita dessa forma, usar-se a ficção científica nesse sentido,
Além da Imaginação, ainda deveria ser uma das obras mais celebradas da história da televisão. All I can tell you is that we think the Twilight Zone is pretty unique. We think it'll be much talked about, and we think it'll also be enjoyed. We think it's the kind of a show that will put people on the edge of their seats, but only for that 1/2 an hour. We fully expect they'll go to the stores on the following day and buy your products. We think it's that kind of a show. Então é isso, pessoal, esse foi o Formiga na Tela sobre o clássico Além da Imaginação. Inscreva-se no nosso canal, comenta, compartilha, dá um like aí no vídeo, escreve pra gente na tela @formigaelétrica.com.br, não esqueça de acessar o site. Falou!